Voltamos com o terceiro e último tópico da nossa riquíssima lição. Se está sendo bênção, vai comentando aí, dando teu like, teu joinha, tá bom? A gente, na medida da possibilidade, vai curtindo e vai respondendo também. A doutrina bíblica da mordomia cristã, né? Existe uma base para todas as nossas ações. Eu sempre digo, todas as nossas ações, enquanto igreja de Cristo, todas as nossas movimentações, ela tem uma estrutura bíblica, ela tem uma base bíblica. Então, essa estrutura é que firma aquilo que nós fazemos. Deus, o Criador e provedor também. Professor Fábio Júnior, nesse primeiro subtópico. Pois bem, meus irmãos, tópico 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então, a mordomia cristã, ela está fundada essencialmente em dois grandes pilares. O primeiro, maior de todos eles, maior dos dois, é que Deus é o Criador e provedor. E o segundo é que o homem é dispenseiro. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada no seu livro inicial, no Gênesis, capítulo 1, nós começamos a ver Deus, a obra da criação, Deus criando todas as coisas pelo poder de sua palavra. Então, esse mundo que nós vivemos, planeta Terra, é possível que existam outros ambientes além do planeta Terra. Tudo isso foi criado por Deus, mas especificamente falando do planeta Terra, esse mundo, ele foi criado por Deus. Deus idealizou tudo isso. Nós vemos lá no capítulo 1 que Deus criou o céu, no princípio criou a terra. Depois ele ajuntou a terra em determinado lugar. Então as especificidades desse mundo aqui também foram pensadas e criadas por ele. E toda a riqueza que é produzida nesta terra que nós vivemos, meus irmãos, elas provêm das coisas que já foram criadas. Tudo é transformado. Só Deus tem o poder de criar algo do nada. Só Deus tem o poder de criar algo do que não existe. Deus chama aquilo que não existe e aí aquilo que não existe passa a existir. Só Deus tem esse poder. Nós, enquanto seres humanos, não. Nós só conseguimos fazer algo a partir do que já foi criado. Então, toda a riqueza que existe no mundo, tudo que nós pensarmos, só é possível e só existe porque nós transformamos alguma coisa, atribuímos valor àquilo e então tornamos algo valoroso, algo que pode produzir riqueza, mas é sempre a partir de algo que já existe. E esse algo que já existe foi Deus que criou e pensou. Nós vemos isso lá no capítulo 1 da Bíblia Sagrada, nós vemos a criação. E esse mesmo Deus que criou tudo lá no início, a Bíblia diz, no capítulo 2, versículo 15, rememorei aqui com o pastor, por isso que é bom estar com o pastor ao lado, né? Rememorei o versículo aqui. Ele pegou o homem que havia feito, e ele plantou um jardim, né? Pegou o homem que havia feito e colocou nesse jardim para lavrar e guardar a terra. Lógico que a terra tinha outras dimensões, o homem foi colocado no jardim, que uma dimensão menor. Mas quando ele foi colocado nesse ambiente, ele não foi dado para ele esse ambiente, ele foi colocado para exercer a mordomia neste ambiente. O jardim continuou sendo de Deus, mas ele foi posto ali para lavrar e guardar algo que não era dele, mas serviria para a sua subsistência e para a sua manutenção, mas não era dele. Isso se estende também para todas as localidades que extrapolavam o jardim. Toda a terra também, ela é de Deus, foi Deus que fez. Toda a riqueza que é construída a partir daí também é de Deus, porque alguém poderia dizer, não, mas foi eu que transformei, peguei e transformei em riqueza, atribui valor. Sim, mas você fez isso por conta de uma capacidade intelectiva, que também foi Deus que fez. Então não tem como a gente escapar desta realidade que é a mordomia cristã. Eu posso me rebelar, né? Eu posso me rebelar e não fazer algo que é para mim fazer, eu posso fazer isso, né? Mas isso só mostra que eu estou em desacordo com aquilo para o qual eu fui feito.
né? Eu não estou na posição de mordomo, na posição de cuidador, né? Então, o que nos resta fazer diante dessas verdades que nós acabamos de descrever aqui é reconhecer que, de fato, Deus é o Criador do universo. E além dele ser o Criador, Ele é o provedor. A Bíblia nos ensina, Cristo nos ensina no Sermão do Monte, quando Ele nos ensinou a orar a respeito da provisão, Ele disse que nós devemos pedir a Deus e pedir confiando o pão de cada dia, porque é Ele que nos provê esse pão diário. Então, nós precisamos, além de entender que Ele é o Criador, e aí passar para um outro nível, que é reconhecer que Ele é provedor, e enquanto provedor, Ele não vai nos deixar faltar. Ele não vai nos deixar faltar. Tem um ponto interessante que nós podemos pensar também a respeito da má administração. Existe a avareza e a má administração. São termos parecidos, mas o sentido é um pouco diverso. E que Deus nos proteja da má administração, porque igualmente nós seremos prejudicados na nossa vida espiritual por conta da má administração daqueles bens que não são nossos, mas são do nosso Deus, o grande Criador e provedor do universo. Importantíssimo esse primeiro subponto aí do tópico 3, primeiro subtópico, né, como Deus Criador e provedor. No capítulo 2, contribuindo aí com esse pensamento e essa realidade, né, foi uma realidade, é uma realidade. No capítulo 2 de Gênesis, nós vemos ali, de forma detalhada, o ser humano sendo criado. No Salmo 139, o salmista declara, em forma de gratidão, em forma de canto, ele diz assim, no Salmo 139, verso de número 13 e 14, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as obras das tuas mãos são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então temos aqui uma base bíblica para dizer que o Senhor é o Criador, é o dono de todas as coisas, foi Ele que fez, Ele designou, Ele estabeleceu, inclusive a capacidade do ser humano ser um ser humano criativo, herança da imagem e semelhança de Deus. Temos essa capacidade extraordinária dada pelo Senhor. Dito isso, Ele deseja, no subtópico de número 2 desse tópico 3, diz assim, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Então, se Ele deu capacidade e condição para nós termos, nada mais justo de que nós, partindo do ponto inicial, que Ele é o dono e nós apenas despenseiros, aquele que tem acesso à dispensa, aos recursos, aos donativos e da melhor maneira possível, regido pelo dono, porque alguém que é dispenseiro não é alguém que é dono da dispensa, regido pelas diretrizes daquele dono, daquele que é o Criador. Nós precisamos administrar as coisas que Ele nos deu. E aqui o comentarista diz assim, outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato de o homem ser despenseiro das coisas que Deus criou. Esse propósito aparece, como o Fábio leu em 2:15 de Gênesis, né? E colocou o Senhor Deus ao homem no jardim para, olha a palavra, identificando a finalidade, o propósito, o lavrar, o guardar, cuidar ali daquele ambiente. Então, consequentemente, estabelecendo isso, se compreende que a mordomia faz-se necessário saber como dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. Então, nós precisamos entender e ter esse vínculo com o Senhor a cada dia, para da melhor maneira possível. E eu fico observando alguns personagens, e um deles que muito nos instrui, nos ensina com a sua vida
de caminhada com o Senhor é Abraão. Abraão, em todo lugar que ele se deslocava dentro do chamado, do propósito de Deus, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, em sua trajetória, guiado pelo Senhor, no seu relacionamento com o Criador, ele chegava em um determinado ponto, erigia um altar e invocava o nome do Senhor. E essa definição de invocar é pedir ajuda, é pedir apoio, é pedir socorro, é pedir orientação. Então, toda vez que nós entendemos que somos chamados, criados pelo Senhor, somos do Senhor, nós precisamos estar aí pedindo orientação de qual é a melhor maneira possível para que nós possamos ser bons administradores das coisas de Deus. E nós vemos também, quando lemos o livro de Reis, principalmente, e aqueles reis que foram bem-sucedidos, teve diversos e alguns se destacaram mais, todos os que foram bem, ou bons administradores, bons reis do povo de Deus, do povo escolhido pelo Senhor, e se saíram muito bem na sua administração, é estabelecido ali uma frase bem bacana, que depois você confere, que diz assim: fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então, o sucesso da nossa vida como bons dispenseiros dos recursos do Senhor é fazer aquilo que é bom na perspectiva, no olhar, na visão do nosso Deus. Então, tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, nós precisamos rejeitar, senão vai dar problema. Queremos concluir a lição dizendo que nesta lição nós vimos que a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é uma realidade proposta pelo Senhor e deve ser exercida pelo crente fiel. Deseja ser fiel à palavra, à Bíblia, e se esquivar dos ataques contra as doutrinas essenciais que movimentam esse mundo e principalmente regem a igreja do Senhor. Seja fiel a Deus e aquilo que Ele declara acerca da tua vida e como você deve se portar diante, principalmente, dos recursos que Ele te deu, tá bom? Evitando a avareza, a mesquinhez. E eu quero frisar aqui para concluir, e já vamos orar com você e por você, quero frisar aqui que a igreja, ela não só se mantém ou mantém uma estrutura templo, com as suas contas pagas em dias, com a administração em dia, mas nós também fazemos um trabalho social gigantesco. A nossa prioridade, nós não conseguimos abraçar tudo. Aqui eu falo de Rolim de Moura, que a gente trabalha também ajudando nosso pastor Maxwell na administração. Nós atendemos aos irmãos que por um motivo ou outro estão passando alguma necessidade. É cesta básica, é farmácia, é às vezes uma passagem, é às vezes em valores. Então o trabalho que a gente faz nessa parte de atendimento às pessoas também, não só a manutenção dos templos, é gigantesco. Então você, como um bom administrador, coloque a mão na consciência e faça a obra de Deus e coopere com aquilo que Deus está realizando no nosso meio, mobilizando vidas para investir recursos e também alcançar outras vidas, tá bom? Vamos orar com você e por você neste momento? Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da Tua presença queremos Te agradecer, Te louvar, reconhecer a Tua misericórdia, o Teu cuidado, o Teu zelo. Reconhecemos, Pai, que somos Senhor Teus, e como declara, Senhor, o Salmo 19, o Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, tudo que há e os habitantes que nele habitam, é o Senhor quem formou. A Tua palavra diz em Gênesis 1, iniciando a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Partindo, Senhor, desse pressuposto bíblico, pautados nisso, somos do Senhor, tudo que existe foi criação do Senhor, o Senhor é que faz, o Senhor é que opera, e para o Senhor são todas as coisas, Pai. Diante disso, Pai, queremos, Senhor, pedir a Tua sabedoria, a Tua graça,
na vida deste homem, desta mulher, Senhor, que tem, Senhor, da tua parte, tanto, Senhor, a sua vida integral para, Senhor, ser um bom, Senhor, administrador, um bom mordomo, praticar a mordomia cristã, quanto também, Senhor, aquilo que o Senhor tem abençoado, concedido, principalmente nisso que tratamos, Pai. Se ele não vem, Senhor, sendo fiel nesta área, que o Senhor, abra o entendimento, mostre a necessidade, Senhor, e que, Senhor, o adversário seja envergonhado nessa área, que ele, papai, caia por terra com as suas ideologias, em nome de Jesus. Que o Senhor venha enriquecer, abundar, Senhor, nesta área, porque a tua palavra diz, Senhor, que a bênção do Senhor enriquece e ela não traz dores consigo. Então que o Senhor venha abençoar, venha intervir, que o Senhor venha favorecer, Pai, este homem, esta mulher. Tira do nosso coração o apego às coisas materiais e que a partir do relacionamento com o Senhor possamos ser bons administradores, Pai. Abençoa, Senhor, a minha vida, o diácono Fábio Júnior, o cooperador irmão Romário, João Von Rondon, que através deste instrumento, Pai, tem promovido, Senhor, a tua palavra. Abençoa os nossos queridos irmãos que já abraçaram também, Senhor, sendo os patrocinadores desse programa. Senhor, que o Senhor venha agraciar, abençoar e dar mais condição, Senhor, para que nós possamos investir naquilo que pode promover, não só o aqui e agora, mas principalmente, Senhor, preparar o ambiente aqui, Senhor, trabalhar aqui para remeter à eternidade, ao céu de glória, que é a nossa maior expectativa, Senhor, um dia. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e até a próxima, se Deus quiser. Dá um cliquezinho aí, curta, comente e compartilha. Vamos fazer a obra de Deus enquanto temos oportunidade. Deus abençoe.